Sabe quando a gente vai tentar fazer alguma coisa pela primeira vez? Alguma coisa que a gente nunca fez antes, que a gente não sabe exatamente qual é o processo, quais vão ser todos os percalços? Pois é o caso dessa tela aqui. Eu quase arruinei ela, porque eu nunca tinha desenhado mandala, eu nunca tinha feito fundo geométrico. E algumas decisões que eu tomei bem no início do processo, mal sabia eu que iam me custar muita dor de cabeça mais pra frente. Bom, no final deu tudo certo. Ou será que não? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o processo de criação dessa Kali, aquela que vem para destruir através do fogo e abrir espaço para que algo novo possa renascer. Responsável por nos ensinar humildade, que olha, foi algo que eu aprendi com esse processo. Bom, essa era a segunda tela nesse tamanho de 80 por 1,20 dessa leva nova, né? Eu tenho até umas antigas de vários anos, mas dessa leva nova que eu tô contando para vocês aqui a partir do momento do despertar da minha arte mágica, como eu explico lá no primeiro vídeo do canal, vou deixar aqui para quem não assistiu. Então, assim, eu já tinha feito a de Babylon, que era do mesmo tamanho, já tinha passado por algumas dificuldades, principalmente porque aquela também tem uma geometria no fundo, mas é um pouco mais simples, né? A estrela de 7 pontas que tá ali dentro daquele portal. Foi um pouco complexo, mas nada fora do outro mundo. Agora, eu não sei o que me deu na cabeça, que eu falei, esse projeto dessa Kali precisa de um fundo psicodélico, daquela psicodelia tradicional, das mandalas e tal. Eu queria, né, trazer... Até porque eu tinha intenção de usar tinta neon, eu queria fazer como se ela estivesse baixando, se você estivesse olhando ela de baixo para cima e aquela entidade te atravessa de uma forma que você fica em êxtase. Então eu queria que esse fundo causasse essa sensação. E eu tava brisando sobre como tem alguns artistas que trabalham com geometria, até na tatu isso rola, galera que só faz geométrica. Eu fico pensando, cara, isso deve dar um trabalho, deve ser super estressante. Só que aí eu parei para prestar atenção e entender que, na verdade, quando você tem um estado de espírito, de estar calmo, de não ter pressa pelo resultado e seguir todas as etapas do processo, esse tipo de execução, ele é tão mecânico que ele se torna quase uma espécie de transe. Em teoria, né? O exemplo são aqueles monges, se eu não me engano, tibetanos, que fazem aqueles mosaicos absurdamente complexos com umas areiazinhas coloridas, só para no final destruir tudo depois. Então eu tava pensando sobre isso nessa pira. Quando eu criei esse projeto, eu fiz, obviamente, aquela manipulação no Photoshop que eu faço sempre, e essa aqui foram muitas camadas, porque eu queria ter um controle absoluto sobre essa composição. Então eu comecei buscando uma foto de uma modelo que tivesse mais ou menos no ângulo que eu queria, assim, né? A ideia de que a gente tá vendo ela de baixo para cima e ela tá vindo como se estivesse vindo para pisar na gente. Por que isso? Porque isso conversa com a simbologia de Kali. Tem a história de que ela foi convocada aí pelos outros deuses hindu para enfrentar uma horda de demônios que estavam invadindo, que estavam tocando terror ali, que ninguém conseguia parar, nem o próprio Shiva. Kali veio, recebeu, né, de presente várias armas diferentes, uma de cada deus. Todos eles armaram e prepararam ela para essa batalha. Só que mesmo com toda a fúria dela, não estava dando certo, porque para cada gota de sangue que ela derramava de um demônio, nascia mais um. Então ela estava ali cortando e dizimando vários e eles continuavam se multiplicando. E aí o que acontece, como que ela resolve isso? Ela começa a beber o sangue de todos eles para que não derrame mais nenhuma gota. Só que aí o que acontece, quando ela termina, ela derrota todos ali, ela tá tão embebida desse frenesi que ela não para. E aí Shiva aparece na frente dela, ela atropela Shiva, pisa no peito dele, subjuga ele. Ele se coloca nessa posição para que ela possa perceber que ela tá fora de si e acordar ele nesse momento que ela acorda desse transe, segundo o conto. Então, eu queria fazer como se fosse essa perspectiva dela indo pisar no nosso peito, como ela fez com Shiva, ou como se fosse o ponto de vista de Shiva quando ela vem subjugá-lo. Aí comecei a fazer toda essa manipulação ali no Photoshop, achando várias outras poses de braços, para que eu conseguisse compor os 10 de uma forma que ficasse interessante, um mais na frente, outro mais atrás, cada um num ângulo diferente, segurando um objeto diferente antes de
tive que pesquisar imagens de todos esses objetos, recortar, posicionar, imagens de tecidos com dobras e penduricalhos legais e distorcer ele para encaixar ele na posição da coxa onde eu queria. Cada uma dessas caveirinhas, então eu procurei caveiras em diversos ângulos para fazer a rotação ao redor aqui do colar de crânios que ela carrega. Texturas de dourada para fazer as joias, os enfeites, os braceletes. E claro, esse fundo que eu também escolhi especialmente pensando, caralho, eu vou ter que fazer isso, vai ser foda. Então na hora de pintar, primeiro eu joguei aquela base de acrílica toda de roxo. Inclusive eu escolhi o roxo porque eu queria trabalhar os tons de pele azul, clareando, fazendo essa luz azul. E aí eu escolhi uma sombra mais puxada para o roxo para fazer uma variação tonal interessante. Foi uma escolha muito acertada. Depois, mais pra frente, eu vou falar por que eu gostei muito disso. Mas a questão é, beleza, fiz o fundo de roxo, por onde eu começo? Eu tinha duas opções, tava muito na dúvida por qual desses dois caminhos seguirem. Eu refleti muito antes. E adivinhe, eu escolhi o caminho errado. Só que eu só fui perceber isso bem mais pra frente, quando não tinha mais volta. Isso me gerou um problema, mais um problema. O que acontece é o seguinte, na hora de rascunhar, passar o projeto pra cá de carvão, eu fiquei na dúvida se eu ia primeiro rascunhar a Kali, o corpo dela, e depois o fundo, ou se eu ia rascunhar primeiro o fundo e depois ela. A primeira coisa que eu pensei faz mais sentido eu fazer o fundo inteiro, porque como é geométrico, eu vou precisar traçar linhas guias e tal, aí eu vou me acertar melhor. Só que aí eu pensei, como é que eu vou rascunhar esse corpo dela por cima de um monte de linha geométrica? Vai ficar muito confuso, vai ficar muito embolado. E a outra opção era fazer o rascunho dela e depois traçar as linhas guia da mesma forma, só que respeitando os limites da silhueta dela, não atravessando ela, já fazendo só, né, nessa parte do fundo. Só que eu fiquei tão preocupado em não interferir, deixar tão limpinho e preservado o meu rascunho do corpo dela, que eu não quis traçar tantas linhas guias através, né, do corpo dela. Em vez de traçar até o final, eu tracei só até onde aparecia no fundo, né, mesmo marcando aqui o centro e tal, para fazer, né, essa convergência ali das formas geométricas. E eu já tinha pintado uma parte da figura, porque eu achei que ia facilitar na hora de rascunhar o fundo, para não me embolar com a quantidade de linhas ali. Aí eu pensei, vou preservar essa figura e vai ficar mais fácil de eu ver aonde é atrás, aonde é na frente. Só que isso fez com que eu não pudesse realmente traçar nada por cima dela. Nenhuma linha guia, nada. Pensa numa armadilha que eu me meti. Como eu tinha uma figura na frente, na hora que eu comecei a esquematizar, né, a proporção do fundo, os ângulos e tal, muitas vezes eu comecei a me perder na referência, porque eu não sabia até onde iria aquele determinado ângulo, já que eu não tinha as linhas ali. Eu tinha que intuir, vindo daqui para cá, passando por trás de uma mão, passando por trás de um braço, provavelmente continuaria nesse lugar aqui. Cara, e eu sou muito chato com essa coisa de simetria, arrumação espacial. Então eu só descobri um pouco tarde demais que sim, eu deveria ter feito todo esse fundo sem nenhuma figura, para garantir que ele ia estar totalmente no grid, para ter todas as linhas guia, e aí depois fixado, não sei, feito de alguma forma, rebaixado e fixado ele ali, para não perder. Se eu apagasse na hora de rascunhar a figura, eu poderia ter aplicado o spray fixador, para só depois vir fazer o rascunho da figura por cima, podendo até apagar esse rascunho sem interferir no fundo. Eu não pensei nisso na hora, não planejei direito, e tive que lidar com as consequências, porque eu gastei horas e horas e horas e horas mexendo, consertando e acertando esse fundo no olho. Então tem muita coisa que tá fora do lugar. Se olhar mesmo, você vai ver que tem algumas coisas meio tortinhas, mas quando eu entendi que não tinha mais jeito, a minha preocupação foi pelo menos ficar visualmente harmônico ao ponto da pessoa bater o olho e parecer que tá totalmente tudo espelhado e simétrico. Porque tem uma mudança de perspectiva que as coisas vão diminuindo, distorcendo numa forma circular que vai ficando mais miúda, mais detalhes menores ali pro centro. Então, nossa, foi doido.
Eu me diverti muito fazendo essa pele, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de fazer tons de pele diferente de um ser humano, que pode ser, né, pele negra ou pele clara, mas a gente trabalha ali com aqueles tons de vermelho e amarelo em diferentes graus de saturação, diferentes valores de claro e escuro. Aqui não, aqui eu explorei um pigmento azul que misturado com branco, ele vai ficando muito iluminado. Eu fiz muita questão de deixar o fundo roxo respirar nas sombras, então eu fui muita parcimônia saturando só mais aonde é mais acesa a pele. E a gente já sabe, eu já falei aqui, como que na pintura esse fundo que respira, ele garante uma unidade cromática ali para toda a tela e tem uma elegância em você não resolver tudo, não sobrepor tudo com tinta. Tem uma textura que fica interessante desse roxo, da base do MDF aparecendo ali. Mesma coisa vale para os dourados, que na sombra prevalecem, ainda aparecem alguns roxos. E para esse fundo, que foi especialmente planejado para fazer esse contraste com laranja, né? Esse laranja, amarelo, são cores complementares ali do roxo. Então tudo em volta, né? Os espaços negativos dessa figura geométrica aí, tá tudo à base da tela. A tinta que eu usei para o fundo é uma tinta neon. Todos esses tons, amarelo, laranja, passando o degradê para o vermelho e para o rosa na base, todos esses tons brilham na luz negra. Foi um pouquinho mais difícil de pintar essa parte, porque essa tinta, ela não tem a mesma consistência da tinta óleo. Para uniformizar é difícil. Às vezes, ela não adere tão bem na superfície, então você vai tentar fazer mais uma camada e você raspa o que está no fundo. Vocês vão ver que isso é uma dificuldade constante nos meus trabalhos, mas eu me adaptei, fui entendendo. Existem acidentes, mas é isso, você tem que ter um pouco mais de paciência. O resultado é que quando você vê esse quadro na luz negra ou no LED azul, que cumpre a mesma função de ressaltar as superfícies que tem essa composição química ali que faz brilhar, ela acende. E aí sim parece que você está tendo um transe esotérico ao entrar em contato com a deusa que você está viajando. Eu queria fazer essa psicodelia do fundo ser muito bem aproveitada, então não podia perder essa oportunidade de usar muito neon nesse quadro. Isso recorta a figura, fica ainda mais doido porque ela está no contraluz, com uma luz vindo do centro da cabeça dela, como se fosse um halo, aquela coisa até de uma imagem meio de anjo, né, que também tem aquele halo de luz, enfim, como se ela estivesse te ofuscando. Eu pessoalmente curti muito o resultado. Essa é uma das minhas telas preferidas, também é uma das que eu gastei mais tempo. Foram aí por baixo umas 60 horas, dividido em mais ou menos 5 sessões de um dia inteiro pintando em pé, de manhã até de noite, brisando, viajando. E aí no início do vídeo eu falo sobre essa coisa do transe, né, no trabalho que ele é longo, extenso, e não precisa ser no geométrico. O próprio ato de pintar uma tela, independente de qual seja, ela já me coloca nesse estado de imersão, de transe. Eu estava refletindo sobre como isso é uma meditação mesmo. E foi por isso que eu tive vontade de fazer esse fundo geométrico, porque eu entendi que qualquer trabalho feito seguindo o processo mais longo, sem ansiedade envolvida, mas aproveitando ali, ele proporciona esse estado de transe, e isso é muito, muito interessante enquanto artista de experimentar. Não é sempre que acontece, não são todos os fazeres. Eu acho que talvez tenham fazeres que proporcionam mais do que outros, mas eu queria saber se você já passou por isso, por essa sensação de transe em algum trabalho assim, dá essa sensação hipnótica que talvez seja mais repetitivo, ou que exija mais paciência. Me conta qual arte ou qual fazer, pode ser até outra coisa, pode ser esporte, algo que você faça que te coloca nesse estado. Comenta aí embaixo, porque eu tô curiosíssimo para saber as experiências de vocês. E olha só, antes de ir embora, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar em um desses 2 vídeos. Nesse aqui eu falo sobre o despertar da minha arte mágica, para você que tá chegando agora entender de onde veio todo esse processo que eu tô passando, todas essas telas que eu tô mostrando aqui no canal. E nesse aqui eu falo sobre a outra tela gigante que eu criei do tamanho dessa, de Babylon, a Mulher Escarlate, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!